Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Gênesis capítulo 16 a capítulo 19. E agora fala que Sara, mulher de Abraão, não dava a ele filhos, né? Ela é estéril. E aí vai dar a escrava dela, Agar, para que o marido pudesse possuir, para que ela pudesse ter filho. E a mulher vai engravidar, né? E vai começar a caçoar dela, porque ela engravidou e a dona não. E aí ela vai reclamar com Abraão. E Abraão fala com ela, faz aquilo que tiver ao seu alcance, ela é sua, né? E ela vai fugir, então, da presença da sua senhora. Que Sara passou a humilhar ela. Ela fugia, ela encontra o anjo do Senhor diante da fonte em Sur, né? E o anjo pergunta onde ela está indo, ela fala que está fugindo, e o anjo fala com ela para voltar e se humilhar diante da sua senhora. Porque o filho que ela vai ter também será um príncipe, né? Será abençoado diante de Deus. Fala que ele vai ser numeroso, né? E vai colocar o nome do menino de Ismael, porque o Senhor o acudiu no momento da aflição dela. Então, ela invocou o nome do Senhor e falou: Tu és Deus que vê. Deus que vê é Jeová Irê, Deus que vê e provê a sua necessidade. Proveu a necessidade, né? Tirou a aflição dela e ela agora volta para sua senhora. E com 86 anos, quando Abraão tinha 86 anos, ela vai dar à luz ao filho, do qual vai chamar Ismael, né? E aí nasce Ismael, Abraão já com 86 anos. Agora vão se passar 13 anos e o anjo do Senhor vai aparecer para ele, né? Desculpa, o anjo do Senhor não, o Senhor, né? E vai falar com ele. O Senhor vai falar com ele. E ele fala para Abraão, e ele fala: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Tá vendo? Não adianta só crer, tem que andar na presença dele e ser perfeito. Hoje os evangélicos pensam, né, os cristãos que não precisam de perfeição, pode levar um cristianismo barato, ser um cristão fajuto, mas Deus fala para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Jesus falou em Mateus 5,48, né? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Você vai ver que Enoque andava com Deus, Noé andava com Deus, né? E essas pessoas que andavam com Deus, né? Elas eram apegadas ao Senhor. Isso agradava o coração do Senhor. Então não adianta só ter o título de cristão, eu tenho que andar com ele, eu tenho que imitar o meu mestre. Então Deus fala para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Agora fala: eu vou fazer uma aliança com você, vou trocar o seu nome. Ó, seu nome não vai ser Abraão mais, vai ser Abraão, porque você será pai de numerosas nações. Vou te fazer fecundo e vou te multiplicar sobremaneira. É interessante que Abraão teve o filho com Sara, né? Isaac. E depois que Sara morrer, ele vai casar com Quetura e vai ter mais 6 filhos. Leia em Gênesis 25. Então Abraão vai dar origem à multidão de povos. E também nós que somos a descendência espiritual dele, as estrelas do céu. Leia Gálatas capítulo 3, verso 29. Ele faz uma aliança perpétua para a sua descendência. Por isso a importância de quando nós aceitamos Cristo, passamos a ser descendência de Abraão. É uma aliança perpétua. E ele fala que vai dar a descendência dele, que é a terra das suas peregrinações. Toda a terra de Canaã, por estatuto perpétuo. Ou seja, a terra de Canaã, por estatuto perpétuo, pertence aos judeus, aos descendentes de Isaac. Né? Isaac é o filho da promessa, o filho de Sara, o filho que Abraão vai ter aos 100 anos de idade. Agora ele vai instituir a circuncisão. É interessante que a circuncisão corta o prepúcio, né, do órgão sexual masculino do homem. E porque quando você corta aquela carne ali, forma uma aliança de carne. E por que lá no órgão sexual masculino? Porque ali o sêmen, a semente, está dentro do testículo e sai pelo órgão sexual masculino. E Deus fez uma aliança com a descendência de Abraão, com a semente de Abraão, que na semente dele seriam benditas todas as famílias da terra. E todo judeu, então, ou todo hebreu, né, todo descendente de Abraão, seria circuncidado como prova da aliança de Deus com aquele povo. Ou com o descendente de Abraão, Isaac é o descendente de Abraão. Então, naquele mesmo dia, Abraão é circuncidado aos 99 anos,
e todo o seu povo estrangeiro, aqueles que estão no meio dele. Você pode perguntar, e eu, por que eu não preciso ser circuncidado? Na realidade, você é a circuncisão do coração. O apóstolo Paulo fala que nós temos a circuncisão, ela vai deixar descoberto, né? E a circuncisão do coração deixa o nosso coração descoberto diante dos olhos daquele que tudo vê. Não tem jeito de você esconder nada de Deus. A melhor opção é ter o coração circuncidado. A nova aliança, Deus vem morar dentro de você, né? E não pode ter nada oculto ou oculto aos olhos daquele que tudo vê. Deus vê tudo. E Deus, ele quer te perdoar, quer te salvar, quer fazer com você uma aliança. E essa aliança não é feita no sangue de bode, de cabrito, de boi, mas é no sangue de Jesus. E nessa aliança, você circuncida o seu coração e Deus vem morar dentro de você. Mas lá com Abraão falou, circuncida o lugar onde sai a semente, para provar que eu tenho uma aliança com você e com a sua descendência. Fala que todo homem, né, todo macho, ao 8º dia será circuncidado, e aquele que não for circuncidado será extirpado do meio do povo. Você vai ler em Lucas capítulo 2, né, que Jesus vai ser circuncidado ao 8º dia e vai ser apresentado ao Senhor. Ó, a Bíblia não batiza criança. Jesus vai batizar aos 30 anos, né? Uma pessoa só pode batizar e deve batizar quando ela tiver consciência do pecado, né? Sem ter consciência, aquela pessoa é inocente. E a Bíblia diz, Jesus falou, Mateus 18, vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Eu não preciso batizar uma criança, dela já é o reino dos céus. Só depois que ela tem consciência de pecado, que ela deve batizar, confessar publicamente a Jesus Cristo como Senhor. Então aí Abraão agora põe a marca da aliança dele com o Deus Todo-Poderoso, dele e da sua descendência, né? Para ser o povo dele, o povo de Deus, e para que daquele povo venha o Messias. Lembrando, Jesus é judeu, nasceu em Belém da Judéia, descendente de Davi, descendente de Abraão. Agora ele fala que Sara também será fecunda, né? E reis e povos procederão dela. E Abraão agora vai rir, né? Ele ri. A gente acha que é só Sara que ri. Leia o versículo para você ver, ó. Riu e fala, e pensa, né? A um homem de 100 anos, por um acaso, vai poder gerar filho. A luz Sara, com 90 anos, olha só. Ele com 100, a mulher com 90. Fala, tomara que viva Ismael diante de ti. Deus fala, não. Não é esse, não. É um filho que vai nascer da tua mulher. Esse será o seu descendente. Vai colocar o nome dele de Isaac, e com ele eu vou estabelecer a sua descendência, a minha descendência. Olha só, o nome Isaac é riso, porque ele riu, olha só. Então o nome foi Itzak, riso. Aliança perpétua, ou seja, o Messias viria de Abraão, de Isaac, e depois você vai ver que vai passar para Jacó, para Judá, para Davi, né? E Davi vem o Messias. Ele fala, a minha aliança estabelecerei com Isaac, a qual Sara dará à luz daqui a 1 ano. Ou seja, quando ele tinha 99 anos, quando ele completar 100 anos, ele vai ser pai. E a sua mulher também vai ser mãe. Uma mulher velha, do qual já tinha cessado o costume das mulheres há muitos anos. Ou seja, ela não ovulava mais. Agora diz que Deus se retirou dele, elevando-se. Eu te pergunto, Deus apareceu para Abraão, conversou com Abraão. E eu te pergunto, é o Pai, o Filho, o Espírito Santo? Quem é? É interessante que ninguém pode ver o Pai e ficar vivo. Leia Êxodo 33, 20. Ó. E disse o Senhor a Moisés, homem nenhum poderá ver a minha face e viver. Você sabe quem é esse que conversava com Abraão? Leia Colossenses 1,15, fala que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Antes de nascer de Maria, Jesus já existia. Ó, comeu com Abraão, julgou Sodoma, e agora está aparecendo para Abraão para falar que ele vai ter um filho. Leia Êxodo, o mesmo capítulo 33, 11, falava o Senhor a Moisés face a face. É Jesus. Porque o Pai, ninguém pode ver a face. Leia 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. Fala que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus.
Nesse corpo você não pode ver o Pai, você morre. Você só vai poder ver o Pai num corpo glorificado. Mas nós podemos conversar com a imagem dele. E a imagem é Cristo. Cristo, Jesus, já estava lá com Abraão desde a fundação da terra, como eu li em Gênesis capítulo 1. Ele já existia e já estava na terra, gerando vida. E agora em Gênesis capítulo 6, Deus se retira e envia o Filho. Ou seja, o Filho agora começa a manifestação de Jesus na terra, e essa manifestação vai até a morte de cruz. Quando ele volta, senta à direita do Pai e envia o Espírito. Há 3 eras na Bíblia: a era do Pai, que vai de Gênesis capítulo 1 ao capítulo 6, a era do Filho, que vai depois do dilúvio, até a morte de cruz, até a ressurreição e até ele ser elevado aos céus, e a era do Espírito, que nós estamos vivendo agora. Deus habita dentro de você, guia os seus passos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em 1 Coríntios 10, lê lá, fala que aquele povo do deserto comia de um só manjar espiritual e bebia de uma mesma bebida espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, em Gênesis 18, apareceu o Senhor nos carvalhais de mãe. Esse é Jesus, tá? Ele e mais 2 anjos. E Abraão vai se prostrar e pedir para não passar por ele sem que ele se visse uma refeição, sem abençoar a casa dele. E aí, ele vai servir uma refeição. E aí você vai ler Gênesis 18, vai falar que eles comeram. Os anjos comeram e Jesus comeram. Esses são anjos de Deus. Demônios não podem manifestar em carne. Acabou em Gênesis 6. Agora são anjos de Deus comendo com Abraão. Você vai ver em Gênesis 19 que 2 desses homens aí, né, que são 2 anjos, vão para Sodoma. Mas um deles fica, e esse um deles, Abraão chama ele de Senhor. E você vai conseguir identificar Jesus através de Gênesis 18. Eu vou te provar e eu vou te mostrar. Então eles comeram ali com Abraão, né? E Abraão vai falar, e Deus vai falar, Jesus vai falar com Abraão, né? Que Sara, sua mulher, vai ter um filho. E Sara, lá dentro da tenda, ela vai rir, pensando como é que uma mulher velha, do qual já cessou os costumes. E Jesus vai falar, por um acaso, alguma coisa difícil, impossível para Deus. Essa mensagem é para nós hoje. Não há nada impossível para Deus. Eu não sei como está a sua vida, a sua situação, se você está curado, doente, como que está a sua vida. Eu sei que não há impossíveis para Deus, então creia, agarre em Deus, né? Confia nele e o mais ele vai fazer. Então Sara riu, lembrando que o nome do menino era Rios, os 2 riram. Abraão riu, Sara riu, e agora Abraão, aqueles 3 homens estão caminhando, né? E Abraão permanece na presença dele, do Senhor, e o Senhor fala: vou ocultar a Abraão aquilo que eu vou fazer, né? Sendo que ele vai ser pai de numerosas nações. E aí, né, Abraão, ele não oculta a Abraão, e Abraão começa a clamar, né? Se tiver lá 50 justos, e vai diminuindo, né? E no verso 24 tem uma chave para você identificar que esse aí é Jesus. Abraão fala assim: não fará justiça o juiz de toda a terra. Chama esse de juiz de toda a terra. Se você abrir a sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 10, verso 42, Pedro fala para o centurião Cornélio que Jesus mandou ele pregar e testificar ao povo que Jesus é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de morte. Olha aí. O que Jesus está fazendo em Sodoma é o que ele vai fazer na volta dele. Ele vai julgar esse mundo está entesourado para fogo. E a destruição dos ímpios, igual Sodoma vai ser destruída, os ímpios. Então Abraão clama até 10, né? E ele fala: por amor dos 10, eu não vou destruir. Só que ele não vai achar 10. Então em Gênesis 19, começa com a chegada dos 2 anjos na cidade. E quando aqueles 2 homens chegam na cidade, Ló fala com eles para não ficar lá, que é perigoso. Para eles irem para a casa dele, aqueles homens falam: não, nós vamos ficar aqui. Ló insiste. E eles vão para a casa deles. E quando o povo da cidade fica sabendo que aqueles homens estão na casa do Ló, eles vão até lá para arrebentando a porta,
mandando tirar aqueles homens para que eles pudessem abusar sexualmente deles. Esse era o nível de Sodoma. E esse é o nível que está virando no mundo que nós vivemos, né? Jesus falou quando tiver igual na época de Noé, né? Lembrar da mulher de Ló, lá em Sodoma, né? Que ela vai olhar para trás. Então esse mundo está ficando sem Deus completamente. Os homens estão ficando maus. E a igreja, que era para ser a luz, está virando trevas. Nos seus banquetes de pecado, nas suas portas largas, nas mentiras pregadas no púlpito. Presta atenção, porque a Bíblia é uma repetição. E o que aconteceu em Sodoma e Gomorra vai acontecer na terra. Eu vou colocar o versículo aí, muitos acham que é a destruição de Sodoma. Primeiro motivo foi a promiscuidade sexual, mas não é não. Lá em Ezequiel, eu vou colocar o versículo, fala, porque eles não ampararam o pobre, a viúvo, o necessitado, tendo o poder de fazer. Deixava as pessoas morrer de fome na rua, não estava nem aí para ninguém, cada um pensando no seu umbigo, no, como se diz, eu quero ser feliz a todo custo. E a primeira coisa que atrai a ira de Deus sobre um lugar é não amparar pobre, viúva, necessitado, órfão, é fechar os olhos para a necessidade do próximo, porque servir a Deus é servir o próximo. Como que eu digo que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão? Você serve a Deus e tem que servir as pessoas, porque a fé sem obras é morta. Leia 1 João capítulo 3, verso 17 a 19. Né? Se você tem recurso desse mundo e fecha o coração para o pobre, né? Como pode estar em você o amor de Deus? Então, em Sodoma, Gomorra, né? Aquelas cidades oprimiam e o clamor daqueles pobres chegou até o Senhor. Então, além da promiscuidade sexual, o pior de tudo era o esfriamento do amor fraternal. E é o que nós estamos vendo na igreja hoje. O esfriamento da fé. A igreja não prega mais o evangelho, não envia mais, não tem mais misericórdia dos que estão morrendo, cada um pensando no seu próprio interesse. Na igreja que pode me dar mais bênção, não é a igreja que pode me transformar na bênção para que eu seja como Jesus, uma bênção nessa terra. Então aqueles dois homens vão chegar lá para destruir aquele lugar, né? E o povo da cidade vai querer abusar sexualmente, eles vão ferir aquele povo de cegueira, mas antes, Ló diz que tem 2 filhas virgens que daria no lugar dos homens. É interessante o engano, né? Ninguém que mistura com o mundo, com Sodoma, a filha não vai ficar virgem. Sabe por que não vai ficar? Porque aqueles homens daquela cidade namoravam as filhas do Ló. Na cabeça do Ló, elas eram virgens, só na cabeça dele. Porque você vai ver lá na frente que as duas vão embriagar o pai e vão engravidar do próprio pai. Isso é mulher virgem. Mulher que embriaga o pai e engravida do próprio pai são mulheres virgens. Então, ó, a mulher do Ló, todo mundo estava fincado em Sodoma, ninguém queria sair de Sodoma, nem o Ló. Porque quando os anjos falam com ele, Ló, você tem aí familiar seu, avisa eles que nós vamos destruir, você tem aí o quê? Filho, filha, genro, mulher, avisa. E o nosso papel hoje é avisar, avisa os seus familiares que Jesus vai voltar. E ele não volta como cordeiro, ele volta como juiz, ele vai executar juízo, avisa. Enquanto há tempo, prega o evangelho, lê 2 Timóteo capítulo 4, prega, sendo oportuno ou não, fala desse Deus maravilhoso que te salvou, fala para os seus queridos. Porque haverá tempo que não vão suportar a sã doutrina. Não vão. Então escute o que eu estou te falando, tão certo quanto o ar que eu respiro, a Bíblia não vai adaptar você, é você que tem que mudar, nós temos que mudar, ele é o Senhor, né? E nós somos filhos e servos dele, não é que ele é o nosso servo e nós mandamos nele, é o contrário. Pensa nisso hoje, pensa nisso nesse dia, muda de dentro para fora. E aí os anjos falam com Ló começa a demorar, a enrolar. E a Bíblia diz que Deus tirou ele, a mulher dele e as 2 filhas, porque Deus era misericordioso, sendo que os caras que namoravam as filhas dele, caçoaram dele, falou, você tá doido, você tá aqui, nós estamos aqui na Sodoma. E hoje também, quando alguém escuta essa palavra, fala, você tá doido, eu tenho o evangelho do calvinismo, uma vez salvo, salvo para sempre. O que esse pastor tá falando? Ele tá doido. Jesus já me salvou, eu posso viver pecando, na prática do pecado, e está tudo bem.
porque eu sou o vasinho que germinou, eu sou o predestinado de Deus e eu não perco minha salvação. Presta atenção. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus tirou o Crentex Ló e as suas filhas dessa cidade, sua mulher, e a mulher dele falou: não olhe para trás. Não vire para trás, e aquela mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal. Hoje tem muitos cristãos olhando para trás, voltando para trás, voltando para os costumes desse mundo. Cuidado, para você não virar mulher de Ló, perder o sabor. Se você perdeu o sabor, para nada mais se presta, se agora vira um crente avacalhado, um crente praticando pecado, um crente fora do caminho de Deus. Pensa nisso nessa manhã, pensa nisso nesse estudo. Aproveita esse estudo, deixa a palavra de Deus mudar você, mude. Não seja simplesmente ouvinte, mas praticante dessa palavra. Você conhece a história, né? A mulher de Ló orou para trás, rodou, e Ló agora vai fugir para uma cidade chamada Zoar. E lá nessa cidade, as suas filhas vão embriagar e gerar filhos dele. E vai colocar o nome de um deles, de Moab. A palavra Moab, Ab, vem de Abba, significa do pai, ou seja, ela teve filho do pai. E o outro vai chamar Moab e Amon. Amon significa do povo, ou do meu povo. Do pai e do meu povo. Teve 2 filhos, incesto das filhas de Ló com o próprio Ló. Esse é o preço da má escolha, do pecado. Ló escolheu mal e mesmo assim Deus teve misericórdia. Porque lá em Pedro fala que era o justo Ló, ele estava aflito nesse lugar. Mas ele perdeu sua família. Olha aí, a sua mulher olhou para trás, as suas filhas engravidaram dele e deu origem a 2 povos que vão ser inimigos ferrenhos de Israel, idólatras. Povos malditos, originários das filhas de Ló. Que Deus te abençoe e te guarde, que você persevere. Jesus falou: aquele que pega no arado e olha para trás não é digno. Que você não olhe para trás, que você prossiga para o alvo, para Jesus Cristo. Nesse ano de 2025, prossiga para o alvo. Larga para trás as coisas que ficam. Que Deus te abençoe e te livre do mal a você e toda a sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus.